Olá, galera! Agora nós vamos fazer a correção da lista de exercícios através do gabarito que eu trouxe para vocês. Vamos nessa? Número 1. Observe os números e diga: quais são os números inteiros negativos? Quais são os números inteiros positivos? Então, nós temos aí 11 números. E desses números eu vou separar o que é negativo na letra A e o que é positivo na letra B. Então, vamos nessa. Letra A, menos 15, menos 1, menos 93, menos 8 e menos 72. Letra B, 6, 54, 12, 23, 72. Número 2. Qual o número inteiro que não é nem positivo nem negativo? Gente, essa é fácil. Qual o número inteiro que não é nem positivo nem negativo? Só tem um. É o 0, porque ele é nulo. Correto? Número 3. Escreva a leitura dos seguintes números inteiros. Ou seja, escreva a leitura e escreva como se lê. Letra A, menos 8 ou 8 negativo. Letra B, 6 mais 6 ou 6 positivo. Letra C, menos 10 ou 10 negativo. Letra D, 12 mais 12 ou 12 positivo. Letra E, 75 mais 75 ou 75 positivo. Letra F, menos 100 ou 100 negativo. Qualquer uma dessas formas que eu mencionei, eu considero certo, porque é a forma como a pessoa faz a leitura, é como ela interpreta o número. Então, qualquer uma dessas formas, para mim, está correto. Números inteiros relativos. Não é, professora, mas você não me ensinou isso, você me ensinou números inteiros. Bom, então agora eu vou dar uma pausa na nossa aula, na nossa correção, para dar uma pequena explicação para vocês. Números inteiros relativos. Vamos lá, primeiro vamos recordar o conjunto dos números inteiros. Números inteiros positivos são os números inteiros maiores que zero, correto? Números inteiros negativos são os números inteiros menores que zero. O zero é um número inteiro que não é positivo nem negativo. Beleza? Então, os números inteiros relativos são formados por todos os números inteiros negativos pelo zero e por todos os números inteiros positivos. Ou seja, é o conjunto dos números inteiros, que também recebe o nome de números inteiros relativos. Nada mais é do que o próprio conjunto dos números inteiros que a gente tem estudado até aqui. Vamos ver isso na reta numérica. Do lado esquerdo do zero, nós temos os números negativos. Ao lado direito do zero, os números positivos. Lembrando que os números crescem da esquerda para a direita. Um número é tanto maior quanto mais a direita se encontrar. Então, o que nós vamos ter? Olha, o menos 4, que é menor do que o menos 3, menos 2, que é menor do que o menos 1, e o menos 1 é menor que 0, que é menor que 1, que é menor que 2, que é menor que 3, e assim sucessivamente. Então, não devemos esquecer, quanto maior for o número, mais à direita ele irá se encontrar. Ou seja, conforme vai indo para a direita, o número vai aumentando. Correto? Na reta numerada, existem sempre dois pontos equidistantes da origem, aos quais atribuímos o número positivo no lado direito e o número negativo ao da esquerda. Bom, o que isso quer dizer? Dois pontos equidistantes da origem.
Exemplo, nós temos aqui o ponto menos 1 e o ponto 1, certo? Então, o ponto menos 1 até 0 tem uma distância igual ao ponto 0 até 1. Então, o menos 1 e o 1, eles são dois pontos com a mesma distância, ou seja, eles são equidistantes da origem, que é o 0. É costumeiro dizermos que são dois números de mesmo módulo, porém de sinais contrários. O módulo de um número representa a distância sempre positiva desse número até o 0 na reta. Os números inteiros podem ser representados na reta possuindo sucessor, aquele que vem depois, e antecessor, que é aquele que vem antes, bem definidos. O significado de relativo caracteriza o que tem relação, isto é, descreve algo relacionado de outra coisa. Na matemática, um número possui seu valor absoluto e seu valor relativo. O valor absoluto é o valor do próprio algarismo, enquanto que o valor relativo, conhecido também como valor posicional, é o valor que o algarismo possui conforme a posição que ele ocupa no número. Por exemplo, o valor absoluto aqui, tá, desse algarismo é 2, certo? Mas o valor relativo, que é o mesmo que dizer que é o valor posicional, é o valor que ele ocupa aqui na reta, é a posição dele, é menos 2. Então, o valor absoluto, 2, mas o valor relativo, menos 2, que é o valor posicional dele, ok? Assim, o valor de cada número depende do seu módulo, bem como do sinal que lhe é atribuído. Eis a razão da denominação números relativos, já que o significado de relativo significa aquilo que tem relação. E, nesse caso, o número relativo tem relação com a sua posição. Então, de volta à correção dos nossos exercícios. As temperaturas acima de 0 grau são representadas por números positivos e as temperaturas abaixo de 0 grau por números negativos. Represente a seguinte situação com números inteiros relativos. Letra A. 5 graus acima de 0, mais 5. Letra B. 3 graus abaixo de 0, menos 3. Letra C. 9 graus abaixo de 0, menos 9. Letra D. 15 graus acima de 0, mais 15. Agora nós vamos falar sobre a representação dos números inteiros na reta. Vamos traçar uma reta e marcar o ponto 0. À direita do ponto 0, com uma certa unidade de medida, assinalemos os pontos que correspondem aos números positivos. E à esquerda de 0, com a mesma unidade, assinalaremos os pontos que correspondem aos números negativos. Então, nós temos aí uma reta numérica, no meio o número 0, tá? Que é o ponto de partida, o número 0, à sua esquerda todos os números negativos e à sua direita todos os números positivos. Beleza? Então, vamos a um exercíciozinho. Número 1. Escreva os números inteiros. Letra A. Compreendido entre 1 e 7. Reparem uma coisa. Quando a palavra diz compreendidos entre, então o número 1 e o número 7
não entrará. Só vai entrar o que está entre eles dois. Correto? Então, beleza. Então, vamos lá. Entre o número 1 e o número 7, nós temos esses valores. 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Que é entre o número 1 e o número 7, que deve estar mais ou menos aqui. Tá? Então, o 1 e o 7 não entra. Certo? Então, quem vai entrar? Só esses números que estão entre esses valores, o 1 e o 7. Letra B. Compreendidos entre menos 3 e 3. Então, eu tenho aqui o menos 3 e ele quer os números que estão entre esses dois valores, menos 3 e 3. Só vão entrar, como eu acabei de mostrar no outro, os números que estão entre eles. Então, fica menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Compreendidos entre menos 4 e 2. Então, entre menos 4 e 2. Aqui está o menos 4. Está saindo meio tortinho, mas dá para entender. Menos 4 e 2. Então, quais os valores que vão entrar? Menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Letra D. Compreendido entre menos 2 e 4. Ou seja, entre menos 2, que está aqui, até 4. Então, só vão entrar esses valores aqui, que estão aqui dentro. Então, será menos 1, 0, 1, 2 e o 3. Letra E. Compreendido entre menos 5 e menos 1. Entre menos 5 e menos 1. Então, vão entrar esses valores aqui. Menos 4, menos 3, menos 2. Letra F. Compreendido entre menos 6 e 0. Então, é daqui até aqui. Compreendido entre esses dois valores, eu tenho aqui, que são esses aqui ao meio. Então, fica assim. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Entenderam? Bom, galera, a correção dos nossos exercícios continua na próxima videoaula. O link se encontra logo abaixo na descrição desse vídeo. Valeu? Até lá!